Olá, bom dia. Apesar de todas as campanhas e discussões, os números dos abusos sexuais contra crianças e adolescentes só têm aumentado. Por isso, o mês de maio é dedicado todinho a falar sobre esse assunto, a chamar a atenção para esse assunto. E hoje nós vamos conversar sobre isso. E quem veio falar comigo sobre esse assunto foi o secretário do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Luís, Marcos Japi. Bom dia, Marcos. Bom dia. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Esses números, o que acontece? Quanto mais se fala, parece que mais acontece, vamos dizer assim, né? Eles só têm crescido nos últimos anos. Essa é uma percepção minha ou isso é realidade? Essa é uma percepção que ela é realidade, mesmo diante de todo o cenário que nós vemos, de muitas denúncias ao Conselho Tutelar, ao Disque 100, à polícia, mas vem crescendo consideravelmente esses números de violência sexual contra crianças e adolescentes. O que tem sido feito nesses tempos, Marcos, para a gente, eu não digo evitar, porque precisa de um longo tempo até a gente chegar a essa situação, mas pelo menos a gente minimizar esses números que são tão chocantes? Precisa ter uma maior conscientização da sociedade, de que crianças e adolescentes eles são prioridades absolutas, têm que ser respeitados em todas as suas áreas, principalmente na área sexual. E também nós precisamos aumentar os órgãos de proteção, fortalecer esses órgãos de proteção à criança e ao adolescente, que é o Conselho Tutelar, o Conselho da Criança, as polícias, os institutos de perícias, tem que ser fortalecido com mais número de pessoas, para que esses casos que acontecem no dia a dia, eles não fiquem impunes, como é o caso da Araceli. Por falar em Araceli, né, que foi o primeiro caso, vamos dizer assim, que teve uma divulgação maior e que todo mundo passou a tomar conhecimento de crimes desse tipo, está fazendo 50 anos, né? É uma impunidade longa, né? São 50 anos de impunidade, né? No dia 18 de maio de 1963, às 16 horas e 10 minutos, a Araceli ela saiu mais cedo da escola e até hoje ela não chegou em casa. 6 dias depois, ela foi encontrada morta em um matagal, ela foi estuprada, violentada, carbonizada e até hoje são 50 anos de impunidades. E os seus agressores não foram punidos porque eles eram de famílias de comerciários lá de Vitória do Espírito Santo. Então, hoje, como ela, Araceli Crespo, existem muitos casos. Existem muitas Aracelis aí na nossa cidade, nosso bairro, nas escolas, que sofrem esse mesmo caso. Essa semana já teve muitos casos, este ano já teve muitos casos de criança de 2 meses que o próprio pai violentou a criança. Olha, isso é uma coisa que não consegue entrar na minha cabeça. Uma criança de 2 meses. E o pai, que você imagina que está ali todo babando porque ganhou um bebezinho, né? Como é que funciona uma coisa dessa? Eu sei que você não vai me dar essa resposta. Mas assim, choca vocês também, apesar de tudo que vocês recebem no dia a dia? Sim, choca muito. Eu tenho uma filha de 7 meses de idade. Aí eu fico conversando com minha esposa. Rapaz, um cidadão desse que faz isso com uma criança, ele deve estar transtornado mentalmente. Ele tem que ter cuidado. Porque uma pessoa que faz isso, ele não é normal. Não. Fazer isso com uma criança... Filha dele. Filha dele ainda, de 2 meses. De 2 meses. Uma criança que todo tempo só sorri, brinca, né? Que está ali. E o cidadão consegue fazer uma loucura dessa. É algo assim que a gente fica chocado, ficamos em choque com uma situação dessa. Você diria que essa é a parte que mais choca, porque ela acontece muito dentro de casa, né? A gente está falando da Araceli, que é o caso mais emblemático de todos, mas ele aconteceu fora de casa, por pessoas estranhas, por pessoas que talvez ela nem conhecesse, mas quando acontece dentro de casa, uma pessoa que devia oferecer a proteção para essa criança, a coisa é mais chocante. É muito mais chocante. O mês de maio é o maio que é de chamar essa atenção, mas também é o mês da família, né? As pesquisas falam que sempre quem faz isso, que viola o direito sexual da criança e do adolescente, é alguém próximo ao círculo familiar. É um parente, é um vizinho, alguém que está ali por perto. E tem crescido um número considerável de familiares, né? Que são pais, que são padrastos, que são até mães também, tem acontecido muito. Isso é algo assustador. Até mães. Isso é algo muito assustador. E também tem os casos das mães que se juntam, né, em outro relacionamento e acabam encobrindo aqueles pais, o padrasto, né, daquela criança, porque não quer deixar ele, porque ele que
muitas das vezes sustenta, né? É o provedor da família, então ela não quer se separar desse companheiro. E ao contrário do que a gente pensa, isso não são casos que acontecem só em famílias que a gente pode dizer desajustadas. A gente diz, isso acontece porque a família tá desagregada, porque ela é desajustada. Não, acontece com quem a gente chama de gente boa também, né? Sim, acontece em todos os âmbitos das famílias, da família mais que tem a condição financeira mais baixa, mais alta. Tudo isso acontece no dia a dia e com um número crescente a cada dia muito mais. As denúncias que chegam até a secretaria, Marcos, qual é o encaminhamento? Como é que é feito? Vocês recebem as denúncias já do Conselho Tutelar? Vocês recebem denúncias direto? Como é que funciona isso? Então, as denúncias, nos casos de violência sexual contra criança e adolescente ou qualquer outro tipo de violência, ela pode ser denunciada aos Conselhos Tutelares de São Luís. Nós temos 10 em 10 áreas separadas, então pode ir à delegacia mais próxima, pode ir à promotoria, qualquer órgão, quem acompanha, quem teve uma criança violentada, então a pessoa que está de fora, ela também pode fazer uma denúncia anônima. Ah, sim, pode fazer denúncias anônimas, né? Qualquer pessoa. Isso é tipo briga de marido e mulher, não tem mais essa de que a gente não mexe a colher. Então a gente também pode meter a colher nesses casos de violência contra a criança e adolescente que a gente tenha conhecimento. Pode, no caso do Disque 100, a pessoa liga, não se identifica e o Disque 100 ele faz a distribuição dos casos, né, para o Conselho Tutelar mais próximo que aconteceu aquela situação. A gente tem 10 conselhos tutelares, como você disse, e esse número de denúncias em 2022 chegou a 641. Em 2021, 641, e em 2022 a gente já chegou a 764, mais ou menos 123 casos a mais. E esses números que você estava me dizendo, vocês têm um balanço desde 2018, esses números eles estão sempre crescendo ou teve algum ano que você diga assim, a gente respirou, esse ano foi menorzinho? Nunca teve? Nos últimos 5 anos nós temos esses números, né, que são do Instituto de Perícia, que quando acontece algum caso, a criança e adolescente ela é enviada para lá para fazer uma perícia psicológica e também uma perícia para ver se o fato foi consumado, né? Então, desses últimos 5 anos, só teve um ano que foi baixo, mas só que os outros anos todo aumentou consideravelmente os números relacionados a essa situação. Nos anos da pandemia, como é que foi o comportamento desse tipo de crime? Então, no ano da pandemia, que nós esperávamos que ia parar, mas só que não parou, cresceu o número também de criança e adolescente. Como as pesquisas falam, acontece sempre com algum familiar, algum parente. Então, estava todo mundo ali na pandemia, em casa, junto ali, e aquela criança estava mais perto do seu agressor. Então, cresceu o número de crianças que tiveram seus direitos sexuais violados. Então, estava todo mundo na pandemia. Teve muitas situações de saúde, quando a criança ou adolescente sofre uma situação dessa. Tem que ter um atendimento psicológico. E nós sabemos que, normalmente, antes da pandemia, não existia uma rede especializada de atendimento psicológico para criança e adolescente. E essa rede ela não foi fortalecida, não aumentou o número de psicólogos. Então, a criança desenvolveu outras questões, que são ansiedade, depressão, baixo rendimento na escola. Então, são muitos fatores que, a partir do momento que a criança tem seu direito violado, sofre uma violência sexual, tudo isso vai impactar na vida dela. Mais tarde, ela, quando se tornar um adulto, vai ser um adulto que vai desenvolver vários traumas. Com certeza. A identificação desses, ou melhor, a percepção desses traumas, como você falou, ansiedade, depressão, baixo rendimento na escola, a vontade de se isolar, isso por si só já são indícios que podem levar a situações desse jeito, quer dizer, que esteja acontecendo situações desse jeito? Normalmente, nós sabemos que criança, principalmente a criança, né? A gente sabe que ela naturalmente ela fica ali brincando, sorrindo, mas quando nós vê criança e adolescente ficar isolado, ficar muito tempo no quarto, ficar com ansiedade, não quer ficar perto de adulto, com certeza alguma coisa de errado está acontecendo com essa criança, com esse adolescente. Então, quando acontece isso, as pessoas que estão próximas, elas devem procurar um órgão, devem acompanhar, pedir o acompanhamento dessa criança com um psicólogo, então ver o que está acontecendo com ela, porque algo de errado está acontecendo. Isso não é o natural de uma criança, né? Não é o natural. Ok, nós vamos fazer um intervalinho aqui na nossa conversa. Se Daninho tomou café, você pode tomar um cafezinho e você pode respirar aí que o assunto é complicado mesmo, mas a gente volta já já para continuar falando sobre isso.
Já estamos de volta conversando aqui sobre cuidados e proteção da violência sexual contra crianças e adolescentes com o secretário do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Marcos Jappi. E a gente estava falando nesses cuidados que a família deve ter com esses indícios. Esses indícios, às vezes, eles podem ser muito velados, principalmente se acontece dentro de casa. A mãe, como a gente falou ainda agora, ela costuma tentar não ver essa situação, principalmente se é de um padrasto, seja alguém mais perto. A posição da mãe é sempre muito delicada também nessa história? Com certeza, né? A gente sabe que hoje as famílias, elas, como tem que correr atrás do sustento, né? Elas terceirizam a educação das suas crianças, né? E às vezes deixam a sua criança ali com alguém desconhecido, às vezes com um padrasto, e ficam ali acompanhando essa criança e adolescente. Então, quando a criança ela chega e conta para a mãe, mãe, está acontecendo isso e aquilo. A mãe, a maioria das vezes, ela não acredita, né? Pensa que a criança está mentindo, mas tem um ditado que diz que criança não mente, né? Então, como nós falamos agora há pouco, essa pessoa, às vezes, o marido, o padrasto, ele que traz o sustento para casa. Então, a mãe fica ali numa situação muito difícil. Delicada que só. Muito delicada. Como é que eu vou tirar esse cidadão de casa? Porque quando acontece essa situação, a justiça ela determina imediatamente que esse agressor ele seja tirado de casa. Ou então, se é constatado que a mãe está encobrindo, a criança ela pode ser tirada de casa e colocada em um abrigo para ela ter o seu direito respeitado de ter a proteção, já que o padrasto e a mãe estão violando seu direito. Tem as duas situações. Ou pode retirar a criança de casa, colocá-la no local mais seguro, os abrigos no caso, sim, né? Ou então pode tirar o agressor de dentro de casa. Sim. É isso. Nesse caso, se ficar constatado que a mãe, ela de fato está protegendo aquele agressor, ela pode até perder a guarda da criança. São comuns esses casos? São muito comuns esses casos de mães que não têm condições de cuidar da sua criança e que nesse caso que resolve proteger o agressor e a criança é colocada ou para um parente mais próximo tomar de conta, ou então deixa ali quando não tem ninguém próximo para ser adotada. Quais são as principais penalidades, Marco, para esse tipo de crime? Logo que é feita a denúncia, que é constatada mesmo a realização do crime, quais são as penalidades para esse agressor? Então, quando uma criança ou adolescente tem seu direito violado, ele chega ao Conselho Tutelar, que é aquele órgão que está na ponta, né? Sim, recebe a denúncia, é feito um relatório enviado para a polícia faz uma perícia com aquela criança e depois faz o exame de conjunção carnal, para ver se foi de fato consumado o ato. E de lá é enviado para a justiça tomar as providências e pedir a prisão desse agressor. Esse mês agora, né, a gente viu que a justiça fez uma celeridade em muitos casos relacionados à criança e adolescente. Isso não era para acontecer somente nesse período, né? É verdade. A cada período, dia a dia, tem que ter mais celeridade, porque é uma criança, é um adolescente que merece de todo cuidado, não só da família, mas só dos professores e principalmente da justiça, porque os promotores, desembargadores, todo mundo tem uma criança em casa. Então, ele deve cuidar dessa criança como se fosse um menino da sua família. Da sua família, é verdade. E a escola? Qual o papel da escola nesse processo todo? O papel da escola, eu falei agora há pouco, né, que muitas mães, muitas famílias terceirizam esse papel, né? Mas só que a criança vai para a escola para receber educação. Mas só que a mãe, muitas das vezes, os pais confundem e jogam a criança lá na escola. Hoje, eu visito muitas escolas, né, para dar palestra, e a gente vê que hoje os pais não vão mais à escola, as mães não vão mais à escola, nem assinar o boletim, elas não vão mais hoje às escolas. E que o mecanismo que o governo agora está criando? Se o pai não for na escola, se não tiver a carteira de vacinação em dia, se não tiver tudo certinho, o benefício é cortado. Isso é um mecanismo que foi criado para que a família chegue mais, acompanhe o dia a dia da família. Então, a escola ela é de fundamental, extrema importância na vida de uma criança e de um adolescente. Por isso que nós precisamos ter professores. No dia a dia, nós temos muitas escolas ainda hoje que não tem todos os professores, que os alunos saem antes do horário final. Que o que aconteceu com a Araceli? Ela saiu antes do horário final da escola. Então,
A mãe pensa que a criança vai chegar naquele horário, já está determinado que todo dia vai chegar naquele horário. Mas, como faltam muitos professores, pode acontecer o que aconteceu com a Araceli. Sair 9 horas, sair 10 horas, e a mãe não sabe por onde que essa criança está. De repente, ela está ali sendo assistida por muitos agressores, porque hoje, em volta da escola, existem muitos bares, existem muitas casas de jogos, de videogame, que a criança pega e vai para ali, ou então um amigo convida ele. Sobrou um espaçozinho ali na agenda, né? Exatamente, então um amiguinho convida ele para passear e a mãe pensa que está na escola, mas só que não está na escola. Então, a escola deve acompanhar a criança no dia a dia, saber por que ela não veio naquele dia na escola, se ela veio por que ela saiu cedo, então se ela saiu cedo, por que ela não chegou no horário certo em casa. Então, quando acontece alguma situação, o Estatuto da Criança e do Adolescente fala que o professor, a escola deve comunicar ao Conselho Tutelar e comunicar à família das faltas injustificadas daquela criança, daquele adolescente. E na maioria das vezes isso não acontece. Mas aí a gente volta lá para o começo, onde você falou que para acontecer isso, para a mãe fazer, eu não falo só da mãe, eu falo da família fazer esse monitoramento. Meu filho foi para a escola, ele chegou, ele saiu mais cedo, por que ele saiu, ele chegou em casa. A família precisa estar muito presente na vida dessa criança, né? Mas se a gente faz a terceirização, eu nem diria da educação, mas desse cuidado com a criança, a gente não vai conseguir fazer esse acompanhamento. Logo o que acontecer com ela vai estar totalmente fora da nossa, vamos dizer, do nosso raio de ação. Isso, como as mães não têm tempo de acompanhar, pode acontecer isso. Eu sou professor de meninos de 11 e 12 anos, né, da escola dominical, e às vezes eu pergunto assim para a mãe, por que seu filho e sua filha não vê hoje? Menino de 11 e 12 anos. Não, porque não tive tempo de deixar ele até na igreja. Então, aí eu fico percebendo ali o cuidado que aquela mãe tem, mesmo que a criança e o adolescente morem próximo à igreja, mas só que ela toma cuidado de deixar ele lá, então mandar algum parente, porque sabe que o mundo é mau, né? E tem muitas pessoas que ficam ali olhando aquela criança, aquela adolescente, principalmente aquela menina bonitinha, aí fica ali de olho nela, maquinando querer fazer o mal. Então, esse é o mês da família, então é o mês também de nós chamarmos a atenção da família para ter muito mais cuidado com suas crianças, com seus adolescentes, vigiar eles, acompanhar, colocar ele num contraturno da escola para ele não ficar vulnerável a tipo de violência. Por exemplo, o Conselho Municipal da Criança. Nós financiamos projetos sociais em vários bairros de São Luís. Aí no contraturno da escola, essa família pode colocar essa criança, esse adolescente, para participar dos nossos projetos sociais. Ocupando a criança, ocupando a mente, para que ele não fique vulnerável, porque muitas das vezes a mãe não está em casa. Então, esse projeto social vai ser importante na vida dessa criança que não vai ter tempo para um violador chegar até ela. Mas, ao mesmo tempo, não tem como o município, eu acho que ele não consegue colocar isso em todos os bairros que precisam. Daí a vulnerabilidade e a importância do mês de maio, que chama tanto a família, que é o mês da família, quanto o mês de cuidado com a criança e adolescente. As duas coisas, de alguma forma, elas estão interligadas, uma depende da outra. Nós sabemos que o Estado, né, nas suas 3 esferas, municipal, estadual, federal, ela não consegue assistir a criança com o Estatuto da Criança e do Adolescente fala no seu artigo 4, que é dever do Estado, à sociedade, assegurar com absoluta prioridade direito ao esporte, à educação, à profissionalização, ao lazer, à vida. E por isso que existem as organizações do terceiro setor, que é para estar ali, estender o braço, e por isso que o governo, né, nas suas 3 esferas, ela financia projetos sociais para essas instituições para que acompanhem essas crianças, esses adolescentes no dia a dia, na sua comunidade, para que os agressores não tenham tempo de chegar até ela. É verdade, não tenho tempo. O caso Araceli aconteceu há 50 anos e não poderia ser mais atual. Porque o que a gente mais escuta nos noticiários são meninas sendo levadas de algum lugar, estupradas, violentadas e depois carbonizadas, como aconteceu com ela, né? Podem aparecer mortas, podem aparecer carbonizadas, podem aparecer estranguladas. Quer dizer, 50 anos depois, não mudou nada para que a gente continue vendo a mesma situação da Araceli sendo repetida ao longo de todo esse tempo. Nesses 50 anos mudou pouca coisa, né? Aconteceu em 1990 a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um instrumento muito importante, que a partir dele foi criado o Conselho Municipal da Criança e também criado o Conselho Tutelar e o Fundo Municipal da Criança. Como no caso da Araceli os agressores eram de
comerciário, de alguém que tinha um porte financeiro bom. Isso acontece muito hoje ainda, né? De uma família bem que tem condições financeiras boas, às vezes o caso fica impune, porque tem condições de pagar um advogado. Ou então a justiça fecha o olho nessa situação. Nesse ano, tem 2 jornalistas, né, que é o Felipe e a Catiane, que está lançando um livro, 50 anos do caso Araceli, impunidade e injustiça, né? E lá eles falam sobre todas essas situações, por que a justiça fecha os olhos diante de uma situação de uma criança e do adolescente. Até porque, nesse caso, os agressores foram identificados, foram ainda presos, se eu não me engano, né? Mas daí não aconteceu mais nada, né? Foi falado que as provas não foram suficientes para condenar eles. Então isso acontece muito ainda hoje, mas só que nós precisamos que o governo do estado, que os órgãos federais, municipais, eles fortaleçam esses órgãos, que são o Conselho Tutelar, o Conselho da Criança, o Instituto de Perícia, com mais número de perito, com mais números de psicólogo, para que esses casos eles tenham a rede fique mais fechadinha para pegar mais gente. Exatamente, a rede ela fique muito mais fortalecida. Para que esses agressores eles sejam, logo quando descoberto, que tenha todas as provas, que eles sejam de fato punidos. Só uma última perguntinha. Você acredita que 50 anos depois, a gente ainda não avançou muito, daqui para frente a possibilidade de avançar é bem maior? Eu acredito que podemos avançar muito mais, né? Porque depois foi criado, né, pelo Congresso Nacional, né, esse dia 18 que foi criado, e a gente tem visto que a cada dia aumenta, né, o número de parlamentares municipal, estadual e federal que estão atentos a esses casos. Então, eles também devem criar novas leis, novos mecanismos para que criança e adolescente tenha seus direitos respeitados como criança, né, como o Estatuto fala, que criança e adolescente é prioridade absoluta. E que continue sendo prioridade, protegida, cuidada e guardada, tanto pela família quanto pela sociedade. Exatamente. Dr. Márcio, que é o promotor da infância e adolescência de São Luís, ele sempre fala, né, que criança e adolescente ela não deve ser prioridade somente no discurso dos políticos, mas também prioridade no orçamento. Né? Ainda tem a questão do orçamento que a gente nem falou, é outra questão. Mas, Marcos Japy, muito, muito obrigado pela sua participação, por essa conversa, por esses esclarecimentos. Volte sempre. Muito obrigado. Voltarei. Bom dia para você, bom dia para você também aí do outro lado. E todo dia eu te espero aqui, às 9 horas, com muita informação e café quente, com toda certeza. Agora é hora de Ronald II e as notícias do Parlamento. Bom dia, Ronald. Olá, minha amiga Edo Borges, muito bom dia a você, bom dia a todos os telespectadores do Café com Notícias. A gente segue aqui pela Rádio Assembleia, preparando o Diário da Manhã, entrando no ar pela 96.9 FM, trazendo todas as informações sobre o Parlamento Maranhense. Por falar nisso, a agenda de programações para a semana está recheada, Elda Borges. Olha só, hoje, na parte da tarde, por volta das 4 horas, há uma expectativa de reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Casa, presidida pelo deputado Carlos Lula. Essa comissão, a gente sabe, tem como função apreciar, analisar a constitucionalidade das matérias que estão tramitando no Parlamento Maranhense. Outras comissões, a exemplo da Comissão de Meio Ambiente, Assuntos Econômicos, Educação também, estão previstas para acontecer outras agendas dessas comissões ao longo da semana, a partir de terça-feira. Por falar em terça-feira, na terça-feira nós teremos a primeira sessão plenária da semana aqui no Palácio Manuel Beckmann. As sessões plenárias seguem acontecendo às terças, quartas e quintas, a partir das 9h30 da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Assembleia, aqui mesmo, no canal 9.2 ou Max TV 17 e, claro, através também da Rádio Assembleia na 96.9 FM. Fica aqui, portanto, a expectativa para essa movimentação na semana inteira aqui no Parlamento Maranhense em relação aos trabalhos dos 42 deputados estaduais que integram a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. A gente lembra que você também, telespectador, pode acompanhar toda essa movimentação através do site al.ma.leg.br. Elda Borges, eu volto com você. Obrigada a você. Obrigada a você também aí do outro lado. Tenha um bom dia. Tchau e até a próxima.